A paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que Deus nos deu mais uma oportunidade de estar aqui com esse programa, aqui nessa televisão, para falar do amor do Senhor, da bondade de Deus, da salvação de Deus, da Bíblia Sagrada. Nós não encontramos salvação se não for na Bíblia. É preciso entender isso. Quem colocar a Bíblia abaixo de qualquer coisa, esse está derrotado. É o caso do diabo, que ele queria ser acima de Deus e foi derrubado, jogado, destituído da glória de Deus. Então entenda que a Bíblia está acima de todas as coisas. A Bíblia não foi criada pela igreja. E tem gente dizendo isso, que a Bíblia foi criada pela igreja, ou a igreja que criou a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia que cria a igreja, é a Bíblia que forma a igreja. Quando eu tenho Bíblia, eu faço parte da igreja. Quando eu obedeço a Bíblia, quando eu ando na palavra de Deus, eu sou transformado pela palavra, ou seja, se eu aceitar isso, conhecer a verdade e permitir que a verdade me liberte. Então, eu sou transformado pela verdade, pela Bíblia Sagrada. Aí eu experimento um novo nascimento. Aí aqui Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós seremos transformados, não nos conformar com este mundo, porque este mundo é rapidinho, passa. Eu não posso me conformar com uma vida pequena, uma vida medíocre, uma vida curta, uma vida corruptível. Mas eu preciso galgar, querer uma vida eterna com Deus, uma vida salva, uma vida de salvação, a vida com o Senhor Jesus, não uma vida de condenação numa prisão. Então eu preciso ser transformado. Mas transformai-vos, diz ele. Escrito lá, diz ele, quando a gente diz isso, é a Bíblia. É o Espírito Santo. Quem escreveu foi Paulo. Mas a revelação é do Espírito Santo. Eu preciso entender isso. Não é um simples homem que escreveu, mas um homem cheio de Deus. Tem que entender que quem estava nele era o Espírito de Deus. E ele escreveu isso, mas o autor é Jesus, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então entenda. E ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, eu não tenho um entendimento mundano, eu tenho um entendimento celestial. Um entendimento salvífico, um entendimento espiritual, um entendimento do céu, de salvação, de vida eterna, não um entendimento terreno, curto e corruptível. Então entenda, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E para quê? Ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, senão você não vai experimentar. Não sabe qual é a boa, nem agradável, nem perfeita vontade de Deus. Você só vai saber se permitir ser transformado pela Bíblia. Mas tem uns idiotas aí, umas pessoas, que até dizendo que prega a Bíblia, mas a Bíblia foi criada pela igreja. Que conversa é essa, irmão? Igreja existe por causa da Bíblia. Então, se eu aplicar minha vida, ser transformado, como eu disse agora, Romanos 12, 2, se eu permitir ser transformado, eu experimento a vontade de Deus. Com isso, eu sou igreja. Eu faço parte da igreja. Porque igreja não é volume de pessoa. Igreja não é congregação de pessoa, arraial.
Não é isso. Igreja não é uma casa, um lugar que as pessoas se ajuntam. Porque se fosse assim, o carnaval era igreja. Tá todo mundo junto, é igreja. Não, não é isso. Aí um teatro seria uma igreja? Não, não é isso aí. Então, igreja é um povo que é transformado pela palavra. Permite a palavra transformar ele. Ser transformado, nascer de novo. Ou seja, é uma vida que tu zela, que ela não é visível. Você se defende do carro, defende do maribondo. Vê uma cobra ali, você se defende, uma aranha. Se defende do gume da faca. Você se defende dos laços aí que o homem arma para cima de você. Tem toda uma batalha humana. Mas você, quando tem a transformação da palavra, você vai se defender das astutas ciladas do diabo. Então Paulo, nós vamos ler agora do Vera, vamos dizer assim, do que nós vamos pregar. 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, que escreveu aos Coríntios, mas quem escreveu foi o Espírito de Deus, ou seja, o autor, o escritor é Paulo, mas o autor é o Espírito de Deus, entenda por aí. Se você não entender assim, irmão, não quiser compreender por esse lado, nada feito. Então, o que é palavra de Deus é de Deus, de homem é de homem. Então separe isso aí logo para você começar a se interessar e crer nessa palavra e o Espírito de Deus entrar na sua vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. O último versículo do capítulo 15, 58. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, não é uma brincadeira, não é uma coisa que nós estamos fazendo para arrumar um diploma aí, para uma profissão, ou arrumar palmas para nós, ou ganhar um dinheiro, ganhar um carro novo, ganhar um apartamento, ser famoso, aparecer nas televisões, nos rádios, sei lá, ganhar troféu. Não, nós vamos ser recompensados pelo Senhor. Paulo escreve aos Coríntios, mesmo aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 3, né? Ele fala a respeito dos galardões. O que é isso? Do tribunal de Cristo, que não tem nada a ver com o juízo, é outra história. Juízo final é uma coisa, é para os condenados, né? Quem não quer Jesus. Agora, quem quer Jesus, que morreu com Cristo, vai ter um tribunal, distribuição de recompensa. É isso. Então, galardão, recompensa de Deus. Aí uns recebem de uma forma e outros de outra. Porque uns faz a obra com mais zelo, produzem mais. Outros produzem menos. O próprio Cristo, quando estava na terra, ele falou, está aqui nos evangelhos, dizendo que uns produzem 30%, outros 60% e outros 100%. Então entenda, aí você vai ter o galardão. Aí Paulo escreve no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Mas nós não vamos pregar sobre isso aqui. Então entenda que nós vamos ser recompensados. O teu trabalho no Senhor não é vão. Não é. É produtivo. E não é uma produção porque você trabalha nessa terra.
Aí você é recompensado, recebe o dinheiro, recebe a indenização, recebe ali tudo, a recompensa do teu trabalho. Aí você compra uma roupa boa, mas daqui a um dia ela se rasga. Aí você compra pirarucu para comer, charque, carne de boi, sei lá, arroz, farinha, e você vai consumindo, vai se acabando isso aí. Aí você compra um carro, também fica velho, começa a bater, começa a estourar os amortecedores, você já troca, é obrigado a trocar, vai ficando velho. Você tem plano de saúde, compra remédio, mas vai ficando velho, vai se acabando, uma hora você bate a cachuleta. Mas o que você recebe do Senhor é para sempre. É diferente, é aquilo que nós não damos valor. O diabo, ele faz de tudo para desvirtuar, para tirar o valor que existe nas coisas de Deus. Que é para você não valorizar e não ser abençoado eternamente. Então você não dá valor e com isso Deus não te abençoa. Como? Porque você não quer. Então compreenda, nós precisamos dar valor. Aí sabendo que não é vão. Porque, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Além de estar firme, ser constante, não é? Às vezes sim, às vezes não. Domingo eu vou para o culto, mas no outro domingo eu não vou. Aí é todo dia, 24 horas. Quem tem prazer na lei do Senhor e nela medida de dia e de noite é abençoado. Tá lá no Salmo 1, versículo 2 e 3. É como árvore plantada junto ao ribeiro de água, não falta nada, vai dar tudo certinho. Aparente, mesmo que o mundo inteiro diga que você é doido. Diga que você está perdendo tempo. Mas é a coisa mais certa que você está fazendo na vida. Então compreenda que não tem nada a ver com a visão, com o entendimento, com a sabedoria humana. Não, é outra história. É céu. Então, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aí eu vou pegar aqui no versículo 50. Estou voltando aqui, estou no 58. O versículo 50 diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não herdam, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, o que você produz, ou seja, uma coisa natural, não vai produzir a coisa espiritual. Não adianta, irmão. Aí Jesus, ele disse para Nicodemos, um príncipe de Israel, ele disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então separe isso. Não, eu produzo na carne, eu estou indo na escola aprender o quê? Aprender a ter uma profissão para mim ganhar dinheiro, para mim comprar roupa e comida para mim comer. Não é mais nada. Aí eu estou indo na igreja fazer o quê? Eu estou na obra de Deus fazendo o quê? Buscando a minha salvação no Senhor. Separa esse negócio, irmão. Não adianta. Mas uma coisa é ligada à outra. Por quê? Porque com esse corpo, você herda, você ganha o corpo incorruptível. Com esse. Se eu aplico os meus membros, o meu trabalho, a minha mente, a minha boca, a minha língua, meus dedos, as minhas mãos, meus pés, meu coração, todo o desejo do meu corpo, eu aplico na obra de Deus, na Bíblia, eu aprendo. É claro que eu estou trabalhando, eu trabalho, dirijo carro, faço, mas eu não saio da doutrina do Senhor. Eu tenho uma vida terrena, vivo neste mundo, como o próprio Jesus, orando pelos discípulos, disse:
dei-lhes a tua palavra, e o mundo vos odiou, porque eles não são do mundo, assim como do mundo eu não sou. Então nós não lutamos para viver nesse mundo para sempre, que não vai viver mesmo, embora que queira. A nossa batalha é para sobreviver aqui, vai até o dia que Deus quiser, e o céu. Então o que é isso? Eu tenho uma vida orientada pela palavra, que a Bíblia nunca diz para um homem ser safado, sem vergonha, não pagar os outros, e andar mentindo e criando contenda no meio dos irmãos. Um homem ser ladrão, bebedor de cachaça, maconheiro. Deus nunca falou na sua palavra para um homem ser errado, fazer as coisas que prejudiquem a humanidade e ele mesmo. Não. Se você força os teus membros a fazer o que é correto na terra, aí você faz o que Deus diz, aí você, além disso, você adora a Deus, você é um testemunho do Senhor, é uma imagem e semelhança verdadeiramente do Senhor, você aprende isso na Bíblia, está tudo na Bíblia. Aí você, além de viver aqui, claro, você herda o reino do céu. Então a minha batalha tem que ser, eu sei que carne e sangue não entra lá. E nem a corrupção herdará a incorrupção. Não, eu tenho que buscar no Espírito para me herdar a incorrupção. Agora eu estou andando aqui de frente para trás, na Bíblia. Estou aqui no 58, que é o último versículo do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Aí eu vim para o 50. Agora eu vou aqui vamos aqui para o 33, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você fica andando em conselho do ímpio, irmão. Eu volto lá no Salmo 1, que eu falei agora há pouco, no versículo 2 e 3, eu vou falar no versículo 1 do Salmo. Tu abre o Salmo, começou o Salmo, é o Salmo 1 e versículo é o 1 também. Que diz, bem-aventurado o varão ou o homem, você que sabe como é que quer dizer. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui está dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. O mal corrompe o bem. Eu preciso aprender o que é mal e o que é bem. O que é aprovado por Deus e o que é reprovado por Deus. Porque eu vou prestar conta com Ele, porque de lá eu vim e de lá para lá eu tenho que voltar. Então eu preciso entender que o Espírito que Ele me deu de vida é para me retornar a Ele. E eu preciso chegar lá com boas, aprovado, para que eu fique com Ele, para morar para sempre com Ele. Então compreenda, se eu andar escutando o que é mal, vai corromper o que é bem em mim. Eu preciso andar no bem, e bem se acha onde? Na Bíblia, o bom conselho é aqui. Aí ele diz no versículo 34, vigiai juntamente, não é vigiar sozinho. Jesus, ele disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Ele não disse, aonde tiver um pensando em mim, ou reunido. Não é reunido, não pode nem dizer, porque reuniu com quem? Então entenda, é de 2 para frente. Precisa de testemunho. Precisa que você demonstre ser de Deus. Não é apenas dizer, mas demonstrar isso. É interior, e esse interior se externar.
vir para fora essa luz. Vigiai juntamente e não pequeis. Faz de tudo para não pecar. Depois de pecar é complicado. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para vergonha vossa. Não tem o conhecimento. Só sabe o nome. Mas não tem transformação, não recebeu conselho nenhum do Senhor para ser transformado e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para vergonha vossa, que é de nós mesmos. Então precisamos conhecer o Senhor vigiando. Versículo 35. Mas alguns dirá, ou seja, tem pessoa dizendo, é isso que ele está falando. Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Tem muita gente que sabe de nada. Eu coloco uma coisa natural comparando com a espiritual. Ou a espiritual comparando com a natural. Eu quero com o meu naturalismo eu conhecer as coisas espirituais, entender. Não vou entender nunca. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Versículo 15 diz, mas quem é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Então tem separação. Porque eu sou cientista, eu não posso, pelo natural, querer entender isso aqui. A ciência minha, que eu aprendi com os outros cientistas. Pode ser o que for, irmão. Você não pode comparar essas coisas. Você precisa ser espiritual. Eu preciso querer nascer de novo. Eu preciso transformar minha vida, querer o Evangelho, querer Jesus, querer o Espírito de Deus. Ele que ficou aqui para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu só vou ser convencido se for pelo Espírito de Deus. Então é uma questão de crer, de acreditar. Aí eu vou entender que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Ele não ressuscitou com o mesmo corpo que ele tinha. Não, ele foi um homem natural, a pedra batia no pé dele e cortava, arrancava a unha. Mas depois não. Mas como era um corpo? Como é isso? Não sei. Mas eu preciso crer. Assim como ele, nós vamos ser semelhante a ele. E assim como ele é, o veremos. Primeira carta universal do apóstolo do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Nós seremos semelhante a ele. Assim como ele é, o veremos. Então entenda que irmão, um mistério. Mas é real. Vai acontecer. Eu preciso crer. Aí seremos transformados. Jesus, quando pegaram ele, bateram nele, a carapanã ferrava, doía nele. Tudo normal. Martelo, carpinteiro, batia, doía. Mas depois ele passava nas paredes e a parede não triscava nele. Mas ele não era um fantasma. Porque ele chamou Tomé, quando ele apareceu aos 11 discípulos, não aos 10 discípulos, porque já o Iscariote não estava lá. Apareceu para uns discípulos. Eu sei que Tomé não estava lá. Ele entrou, estava tudo fechado. Mas para ele acalmar os discípulos, que todo mundo não entende uma coisa, como é que vai entender isso, irmão? De um homem entrar
num lugar que está tudo fechado e ele sendo um corpo normal. É um mistério. Mas para que as pessoas entendessem que não era um fantasma, ele pediu logo comida. Tem alguma coisa para comer? Pai seja convosco. Tem alguma coisa para comer? Para tranquilizar os ânimos dos discípulos, porque não dá de compreender. Mas ali, quando os discípulos disseram para Tomé, Tomé disse: eu não acredito, só se eu pegar nele. Mas quando ele apareceu outra vez que Tomé estava lá, vem aqui, Tomé, toca em mim. Eu não sou um fantasma. Eu não sou um espírito. Espírito não tem corpo, não tem carne e osso como eu tenho. Então compreenda, irmão. Como é isso? Não sei não. Mas nós vamos ser assim também, se você quiser. Senão, você vai ser não sei como, que é os demônios. Igual os demônios, um corpo deformado. Não é semelhante a Deus. Não, não é. Porque você não quer. Se você não quiser, não tem jeito. Mas se você acreditar nisso aqui, seguir o Senhor Jesus, então, ele diz assim: com que corpo virão? Eu preciso acreditar que eu venho com um corpo igual ao de Jesus. Então Tomé lhe disse: Tomé, seja crente e não incrédulo. E Tomé já estava se tremendo todo ali, falando, meu Deus, e ele disse: tu estás acreditando porque tu está me vendo. Mas bem-aventurado o que não viu e creu. É você, é eu. Somos bem-aventurados se acreditarmos. Bem-aventurado. Vai para o céu. Então aí o versículo 36, olha aqui o que diz. Insensato. Insensato. Ou o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. O que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Ou seja, uma semente, você plantou um caroço de milho, se o caroço de milho não espocar, ele incha, aí espoca, aí sai aquele olhozinho, aí começa a crescer o pé de milho. O caroço espocou, morreu. Jesus ele fez essa comparação dizendo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Vai ficar lá. Mas se morrer, dá luz a muitos. Ou seja, traz vida. Então ele estava falando dele mesmo. Ele precisava morrer para dar vida a nós. Eu preciso morrer para dar vida para mim mesmo. Dá de entender, irmão? Eu preciso morrer. Mas morrer como? Para o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então preciso morrer para o carnaval, para a cachaça, para a prostituição, para a mentira, para... Precisa dizer mais ainda? Eu preciso morrer para isso. Então aí eu receberei outro corpo. Porque aos meus membros eu sujeitei pelo Espírito servindo ao Senhor. Então compreenda que nós precisamos morrer. Quando fala disso aqui, aí fala aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 3, olha o que diz aqui Paulo aos Colossenses: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele está falando aqui de crente, pessoas crentes. Estáis mortos para o mundo. Eu morro para o mundo e vivo para Deus. Então, as cartas de Paulo é cheio disso aí, todo canto tem, mas você vê mesmo um versículo que a gente sempre fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É aquela questão de você ser dominado pelo Espírito de Deus.
e não pelo teu desejo, pelo que eu entendo. Não, eu estudei ciência, então eu sei muito bem que isso não pode acontecer. Já está fora. Ah, eu estudei tanto a Bíblia, rapaz, e agora eu sou bacharel em teologia, e isso aí não está certo, esse negócio aqui. Já perdeu tudo. Não adianta nada. Ah, mas eu sou religioso, nasci na religião, e isso aí não é assim, nós temos que... Já perdeu tudo. Não adianta coisa nenhuma. É preciso você se entregar. E muitas vezes, coisa até que os outros até faz. Mas você está preso naquilo lá, que Deus ele vai contrário a isso aí, essa prisão tua, te arrancar de lá. Você precisa ceder. Você precisa querer mudança, que a gente chama de conversão. E isso não é se converter hoje e acabou. É todos os dias. O nascimento é diário. O novo nascimento. A transformação é diária. Então você não vai para uma escola, se matricula, no fim do ano você recebe o diploma já de doutor. Pelo contrário, vai 20 anos aí. Aprendendo, até se formar. Nós aprendemos até o dia da morte. Aí receberemos o galardão, aí sim. Então entenda que não é uma coisa, é uma transformação diária. Não tem como você chegar a um patamar, aposentou-se em Cristo. Não, agora estou tranquilo, já estou salvo. E o diabo? Te atentando todos os dias para você sair da presença de Deus. Então, você só pode lutar contra o diabo tendo Deus na vida. Você mesmo não luta contra ele, não. Então, entenda, não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, né? Os principados. Versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo com que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Então você não vai semear o que vai nascer, ou seja, o pé de milho. Você vai semear o grão lá. Aí vai prosseguindo. Você vai vendo aqui, Paulo vai dizendo, aí ele diz, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, no versículo 38. E a cada semente o seu próprio corpo. Então você vê que você planta lá um grão de milho, nem parece com um pé de milho, mas nasce um pé de milho. Depois ele dá várias espigas, com uns grãozinhos lá dentro escondidos. Então a coisa é do jeito que Deus quer. É um mistério. Tem até quando Jesus ele fala na sua palavra que não é você que decide quando você planta se as sementes vão nascer todas ou só a metade ou nenhuma. Não é você que decide, quem decide é Deus. Então compreenda, da mesma forma você tem que aceitar. Eu vou fazer a vontade de Deus e Deus vai me transformar. Deus vai me dar a vida eterna. Mas se eu não seguir a Ele, eu já estou perdido, irmão. Estou perdido, totalmente perdido. Então ele vai falando aqui sobre, se você prosseguir aqui no 39, 40, 41, 42, tudinho, não vou me amarrar aqui, mas você vai vendo que Deus, Paulo, o Espírito Santo de Deus usando Paulo aqui, ele vai pregando sobre, falando, escrevendo sobre a carne. Porque a corpo tem carne de ave, tem carne de peixe, tem carne de homem, de animal. Assim também tem o corpo natural, terreno e corpo celestial.
Então tem carne do homem terreno e carne do homem celestial. Pois o próprio Jesus, eu acabei de falar, que ele falou para Tomé: eu não sou um espírito, toca em mim. Espírito não tem carne e osso como eu tenho. Então entenda, o concreto não tocava em Jesus, mas Tomé pegou nele. Ele comia e bebia com os discípulos. Se quisesse, senão, ele desaparecia, que os discípulos não tocavam nele. Agora como? Não sei, mas eu preciso crer. Então nós vamos aqui para o versículo 44. Pular aqui esse 43, do 38 que eu li, vai para o 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Ah, mas eu não creio. Perdeu tudo já. Pois precisamos crer. Então entenda. Semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Ou seja, eu estou semeando o quê? Eu estou andando na palavra de Deus, acreditando no que Ele é. Que Ele tem poder, Ele me fez, Ele me deu a oportunidade, me deu um espírito de vida para mim ser aprovado por Ele e ir para o céu morar com Ele. Pronto. Então estou semeando. Agora eu não acredito nisso e vou fazer aquilo que desagrada ao Senhor, que é contra a sua palavra, a favor do adversário dele. A favor no sentido de ir na mesma história que os anjos foram, obedecendo Satanás e foram condenados tudo com ele. Então entenda, se semeia esse corpo espiritual, ressuscita corpo, ou seja, semeia esse corpo animal, ressuscita corpo espiritual. E se há corpo animal, há também corpo espiritual. Versículo 45. Assim está também escrito. Está escrito. Paulo está usando o Velho Testamento. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. É diferente, irmão. Então tem os dois Adão. O que jogou nós para fora do paraíso e o que traz para dentro do paraíso. Que é Jesus. Aí ele vem no versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o carnal, o animal. Depois o espiritual. Deu de entender? Veio Adão, animal. Aí depois o espiritual. Adão, terra. Jesus, celestial. Ele veio do céu. Sou o pão que desceu do céu. Ele disse. Então, entenda muito bem. Mas não é primeiro o espiritual. Então, da mesma forma é eu. Eu não posso ser primeiro espiritual. Eu sou primeiro animal racional. Carne de homem terreno. Depois, carne de homem espiritual. Celestial. Dá de compreender? Essa transformação tem que ser feita. Se não fizer, você vai ser demônio. Pai. Porque você vai morar numa prisão junto com o diabo e os demônios lá. Então entenda. Versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, que é Jesus, é do céu. Vai lendo aí, irmão, está tudo escrito. Versículo 48. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Bate na pedra, ai meu dedo, cortou meu dedo. Assim como é terreno também. Assim como ele foi terreno, aí as pessoas são terreno também. Qual terreno? Tais também os terrenos.
E qual o celestial? Tais também os celestiais. Vamos dizendo aí, você dá de entender o que eu estou dizendo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Será que não? Como nós trouxemos o pecado, o erro de Adão, nós também traremos a obediência do Senhor para nos transformar. Aí sempre eu falo um versículo na carta universal não é carta universal, a carta anônima aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, que diz ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, que é Jesus. Se nós obedecermos, nós vamos salvar, vamos ser transformados como ele foi. Então, ele diz aí nesse 48, né? Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais são também os celestiais. Mesmo jeito. Versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aí vem os 50. Então tem essa transformação. Aí vem os 50 que eu li. Agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Não adianta. Não é pela carne. Aí a palavra de Deus é bem clara, Romanos capítulo 8, versículo 6. Qual é aqui, irmão? Deixa eu ver aqui. Se é o 6. Romanos 8, 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Então pela carne não adianta, você não vai conseguir herdar o reino do céu. Vai conseguir pelo Espírito. Então não é também buscando de forma errada, tem que ser da forma correta. A forma do Espírito está aqui. A maneira, o mapa, o manual do Espírito está aqui. Para você seguir. Ah, mas eu não gosto de ser de crente não. Pois é, já está fora já. Não é uma questão de acreditar em mim ou de gostar de mim. Não é isso não. É de Jesus aqui, pois isso aqui é Jesus. Então quem vai salvar não é eu e nem ninguém. É Jesus Cristo que vai te salvar. Se você não tem a palavra, não tem Jesus. Não quer, não aceita a palavra, não. A Bíblia diz coisa que eu não concordo. Está fora. Perdeu. Aí, infelizmente, nós estamos aqui para que você aprenda e seja salvo. Né? Então, aqui o versículo 51 diz: eis aqui vos digo um mistério. Olha a palavra. Eis aqui vos digo um mistério. Mistério não é para um cientista descobrir. Mistério é de Deus, é oculto no Espírito. Não é na carne de um homem, de ninguém, nenhum da terra. É um mistério para você descobrir pelo Espírito. Perdeu o contato com o Espírito, cegou. Mesmo que você entenda, você tenha visto isso, abriu-se a mente, mas você volta a ficar cego outra vez. Perdeu o entendimento outra vez, porque você perdeu o contato com o Espírito. É uma coisa do Espírito, não é de carne, não é de escola secular, não. Então entenda, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados.
Então, na verdade, Paulo está dizendo, nem todos nós vamos morrer, mas todos seremos transformados. Por que ele está dizendo isso? Porque no dia que Jesus vinha arrebatar a sua igreja, muitas pessoas em Jesus Cristo estão vivas, vão ser transformadas num corpo glorificado, igual o dele foi transformado. Aqui na terra mesmo, estava morto lá, né? Mas foi, antes de se decompor, foi transformado. Então aqueles que morreram como Adão, será ressuscitado. E aí Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante ali, ele fala dessa transformação, que aí nós não vamos preceder os que dormem, os que estão mortos. Eles vão ressuscitar e nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor. Então vai subir tudo junto, num piscar de olho. Isso é uma coisa rápida. Mas quem está vivo não passará pela morte. Então por isso que ele está dizendo aqui, eis que digo-vos um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á, vai se cumprir a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então acabou o sofrimento para aqueles que são de Cristo. Tragada foi a morte na vitória, acabou, não existe morte mais para essas pessoas. Agora também quem ficar condenado, irmão, então pense nisso. Versículo 55, onde está, ó morte? Cadê tu? Acabou. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Cadê o teu sofrimento, a tua opressão? Aquilo que fazia as pessoas sofrer, cadê? O poder. Onde está o inferno, a tua vitória? Acabou. Para essas pessoas não tem nada mais disso aqui. Aí vem o versículo 56. Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, o agrilhão da morte, o sofrimento da morte, a condenação da morte, a opressão da morte, o troféu da morte é o pecado. Se tu não comete pecado, aí a força do pecado é a lei. Ou seja, o que vai contra o pecado, o que te dá força para tu vencer o pecado é a lei. Não, estou dentro da lei. Tem pecado. Tudo certo. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, primeiro. Então aqui o versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58 que eu li. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Encerrou aqui, mas é isso aí. Que Deus abençoe sua vida. Mas guarda essa palavra, começa a crer. Anda para o Senhor Jesus, começa a acreditar na Bíblia. Não é uma questão, é um enigma, é um mistério. Você precisa acreditar no Espírito. Cadê o Espírito? Não tem, ninguém vê, mas existe. Deus te deu um pedacinho dele. O Espírito de vida soprou em ti, está em ti. Se você ligar esse Espírito que está em ti com o de Deus, o Espírito Santo de Deus que está aqui na terra para ensinar o homem as palavras de Jesus e convencer do pecado, juízo e justiça, você vai aprender com o Espírito de Deus. Vai fortalecer o teu espírito para lutar contra as tuas concupiscências. E aí você vai fugir da cobiça, da concupiscência, dos desejos carnais. Você vai produzir vida, se aproximar de Deus e se salvará. Vai compreender, as pessoas vão ficar loucas ao teu redor dizendo que tu está doido. Mas doido é quem diz que tu está doido. Aí é que está. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Então é assim, que Deus abençoe, mas segura esse negócio. Te afinca na palavra do Senhor. Que Ele te dá a vitória, com certeza, naquele dia que você vai prestar conta com Ele. Que Deus abençoe. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela Tua palavra, por ter falado conosco fortemente. Deus nos ajuda a ser transformado. Pela Tua palavra, ser salvo, meu Deus. Ajuda as pessoas que nos ouviu, se assistiu. Abençoa essas pessoas que estão enfermas, cura, meu Deus. Que a Tua palavra tem poder para todas as coisas, pois fez todas as coisas e tem poder para expulsar os demônios, quebrar todo o laço do inimigo. Eu uso a autoridade e digo a esse demônio, solta a vida dessa pessoa, não volta mais. No nome de Jesus, eu abençoo a todos. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.